permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Então, boa noite a todos. Muita alegria estarmos reunidos mais uma vez para a nossa mocidade. Hoje nós estamos recebendo um grande amigo lá do Polo 12, da Comerge. O nome dele é Aldir Félix. Para quem participou da Comem, o Aldir esteve presente, ele ficou conosco lá no administrativo. Aldir, ele tem formação em psicologia, mestre, também é professor. Mesmo sendo novinho, é um rapaz muito inteligente, muito comprometido e com certeza vai trazer ótimos esclarecimentos para todos nós. Tia Mariana vai fazer a leitura da página, aí depois, Aldir, a gente dá as boas-vindas para você poder falar direto. Show? Então, vai lá, Mari. Boa tarde a todos. Como o Rodolfo falou, para a gente desligar os microfonezinhos para não dar aquele barulhinho ruim. O livro que a gente escolheu para hoje é o Moradias de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. A página que a gente abriu, bem pertinente ao que a gente vai conversar no dia de hoje, é Quando a Prova Chegue. Porque é melhor que padeçais fazendo bem. Isso está no Evangelho de Pedro 3,17. Quando a prova chegue, para testar-te a serenidade e a fé, recorda aqueles que atravessam dificuldades maiores que as tuas, mantendo a confiança na vida e calma no sofrimento. Ainda quanto a penúria e morte, calúnia e abandono lhe visitem o coração. Observa que a inconformidade e o azedume nunca se converteram em vantagens para ninguém. Se o desânimo te acena, ainda mesmo de longe, afasta-te dele, porque o desânimo nada mais consegue fazer que paralisar-te as mãos e enveredar-te os sentimentos. Medita nas aflições que lhe explodirão por tua causa, naqueles que te cercam. Se te entregares à irritação ou ao desalento. Soma as bênçãos que já recebeste da providência divina, a fim de que não venhas a cair no delito da ingratidão. Reconheçamos que o socorro espiritual é sempre mais difícil onde haja tumulto. Anotemos que em sanidade de espírito somos todos compelidos a reconhecer que a violência nunca favorece a chegada do apoio de que estamos necessitados. Se obstáculos aparecem, lembremos-nos de que o trabalho no bem de todos é o processo de mais facilmente extingui-los. Compreendamos que unicamente cooperando na paz dos outros é que o concurso da paz virá ao nosso encontro. Quando a prova nos alcance o círculo pessoal, recorramos à oração, entendendo que a oração nem sempre altera os acontecimentos em torno de nós, mas sempre nos renovará por dentro, iluminando-nos o coração, a fim de que saibamos trilhar o caminho seguro do nosso próprio aperfeiçoamento para a sublimação ante as leis de Deus. Emmanuel. Quer comentar alguma coisa que entendeu da página? Não? Então vou passar para o Dolfinho. Então vamos... Alan, você faz nossa prece? Pode ser. Vamos lá. Pai de muita vontade, de misericórdia, divino mestre, muito obrigado por este dia,
Abençoe a todos que estão nas ruas, que estão nas casas, para se proteger. E proteja todos que estão nos hospitais, todos que estão necessitando de alimentos. E é isso. Pedir pro enfiado. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, dando boas-vindas ao nosso amigo Aldier, lá do Polo 12, Caná da Galileia. Grande pessoa, grande trabalhador, grande amigo. Muito feliz por ele ter aceito o convite. E a palavra é toda sua. Só lembrando, né, o Aldier hoje ele vai falar um pouquinho sobre quais são os sintomas, né, e como que a gente pode trabalhar essa questão do isolamento social, né, que a gente está passando. E aí depois a gente entra num bate-papo mais dinâmico. Ok? Palavra toda sua, Aldier. Boa noite. Todo mundo me ouve bem? Tranquilo para todo mundo? Show de bola. Tô com a camisa da Comem também, ó. Então, né, Rodolfo me apresentou, sou Aldier. Fiquei até um pouco tímido agora com a apresentação que ele fez, né? Nada disso, vou só falar um pouquinho para vocês o que ele pediu para eu apresentar. E a ideia é que seja mais dinâmico mesmo. Então, assim, vocês não precisam esperar até o final para perguntar nada, para tirar dúvida, a gente pode ir conversando mesmo durante. Tá? Eu vou tentar falar de uma forma bem mais tranquila, que todo mundo consiga acompanhar e que a gente possa refletir um pouco junto sobre esse tema, então. Né? Então, o Rodolfo pediu para eu falar basicamente duas coisas para vocês. Uma visão mais psicológica, né, mais profissional, de como que é esse período de confinamento que a gente está vivendo, né, e trazer algum conteúdo espírita também para a gente poder enriquecer a discussão. Então, eu vou tentar fazer isso e aí a gente vai vendo ao longo se eu estou conseguindo ou não. Né? Então, a primeira parte, né? O que a gente pode esperar com o confinamento? O que é esse confinamento? Né? O que é uma quarentena? O que é um lockdown? O que é esse tipo de coisa que a gente está tendo que passar agora? Né? É a primeira vez que a gente está passando por isso? A gente já passou por isso outras vezes, no Brasil ou no mundo? Né? Então, eu vou tentar trazer um pouco só esse contexto para vocês. Né? A gente está vivendo um contexto de pandemia. Então, o que é uma pandemia? É uma doença, né? É uma epidemia de uma doença nova ou velha. Né? Normalmente é uma doença nova, porque aí ninguém tem imunidade nem nada, que ela sai do controle regional de onde ela surgiu. Né? Então, a gente teve a última pandemia, né, que afetou o mundo inteiro, foi em 1919. Né? Então, nossos bisavós é que passaram por essa outra pandemia, né? Foi lá no período, né, Primeira Guerra Mundial e tudo mais. E o que significa isso para a gente hoje? Né? A gente tem, dentro da ciência, vários estudos sobre vírus, vários estudos sobre doenças, sobre um monte de coisa. Né? Então, a gente sabia que, a partir de determinado momento, na nossa evolução aqui na Terra, a gente ia começar a sofrer com algumas doenças novas. Né? Então, a gente já vem lidando com doenças novas surgindo nos últimos anos, nem todo mundo fica sabendo, mas elas estão surgindo. Né? Então, a gente teve uma última grande epidemia que pegou a gente, né, que pegou mais parte do mundo, foi H1N1. Mas a gente teve epidemia de Zika, né, a gente tem de dengue quase todo ano, enfim, a gente tem outras epidemias mais brasileiras, né, mais nossas aqui. E aí, o que acontece, então, quando a gente sai de um estado de epidemia e passa para uma pandemia? Né? O problema nosso atual não é a gravidade em si da doença, mas o que essa doença causa na nossa estrutura de sociedade. Né? Então, quando a gente pegou H1N1, né, que foi a última grande epidemia mundial, o que acontece? A gente já tinha um remédio,
né, que funcionava razoavelmente com o mesmo tipo de vírus, a gente só adaptou e aí conseguiu tratar de uma forma muito mais rápida. Agora, a gente está com um vírus novo, né, novo em humanos, da forma como ele veio, porque a gente já teve outros Covids em humanos que foram tratados. Ele veio de uma forma que ele é muito rápido, e a velocidade dele é o que espantou a gente, né? E como a gente ainda não tem uma forma de tratar esse vírus, ele causou um impacto no mundo que a gente nunca tinha vivido, pelo menos nos últimos 60 anos, né? E que impacto é esse? É o impacto de ele hospitalizar pessoas que desenvolvem com respirador para poder tratar essas pessoas. E aí o que acontece? O mundo inteiro não tem essa quantidade de leitos necessária. Nenhum lugar do mundo tem essa quantidade de leitos necessária. E aí a gente começou uma corrida contra o tempo para poder controlar a velocidade que a doença se espalha, né? Porque ela vai se espalhar, ela vai chegar a contagiar aproximadamente 100% da população, só que a gente precisa diluir isso no tempo. E aí, quais as soluções que os especialistas em saúde, né, saúde pública e saúde de uma forma geral, os epidemiologistas, chegaram para a gente conseguir aliviar um pouco o impacto dessa doença, dessa nova doença que está chegando? É justamente o confinamento social, né? Então, a gente começou com um distanciamento social de 2 metros, e aí a gente precisou avançar para o isolamento social. E aí esse isolamento social, né, para a gente aqui no Brasil, a gente começou relativamente cedo, até onde a gente sabe. A gente começou pelo tipo de quarentena. Então, o que é uma quarentena? Né, a quarentena ela surgiu lá na Itália, né, quando eles tiveram uma epidemia muito grande. Seria o período de 40 dias onde a gente fica isolado para poder esperar passar o período de uma doença. Hoje em dia a gente usa a quarentena de um jeito, não necessariamente 40 dias, mas qualquer isolamento que a gente está fazendo, a gente usa o termo quarentena. Então a gente no Brasil está fazendo uma quarentena. Então a gente começou isolando as pessoas por 2 semanas para poder diminuir a quantidade, né, a velocidade que o vírus se espalhava. E isso deu relativamente certo, até certo ponto. Outros países já estão em outro nível de isolamento, né? Então a China fez, que é o que a gente chama de lockdown, que é trancar 100% da população, né? Deixar só médico mesmo trabalhando, tranca todo mundo e quem sair vai ser multado, está cometendo crime, pode ser preso. A gente ainda não chegou nesse nível aqui no Brasil, a gente está no nível da quarentena, né? Tanto a quarentena, tanto o lockdown vão ter impactos para o nosso psicológico. Então vamos falar do impacto que a gente pode esperar da quarentena. Quem aí já tiver de quarentena aproximadamente 2 semanas, já deve estar começando a notar que está ficando um pouco mais entediado, né, um pouco mais ansioso, né, com a cabeça pensando um monte de coisa ao mesmo tempo e nem sempre coisas boas, né? Vocês já devem estar percebendo um desconforto de ficar trancado dentro de casa. Né? E aí vocês podem achar até engraçado, porque mesmo as pessoas que nunca gostaram de sair estão começando a sentir esse desconforto de ficar dentro de casa, né? E aí a gente está falando, mas é só por ficar trancado que a pessoa está desenvolvendo todos os sintomas? Sim e não, né? Então, assim, pessoas que têm uma vida ativa, que ficam muito fora de casa, né? Não tem essa rotina de ficar dentro de casa, elas vão ter um período de adaptação. Pessoas que já estão ficando dentro de casa, mas podiam sair a hora que quisessem, elas também começam a ficar se sentindo ansiosas, entediadas, porque elas não têm a possibilidade de sair. Então a gente está lidando com 2 coisas: o confinamento, a adaptação ao confinamento e um cerceamento da nossa liberdade, né, de ir e vir. A gente não tem mais a liberdade de sair a hora que a gente quer, de fazer aquilo que a gente quer. Né? E aí a gente descobre que a gente gostava muito de ter liberdade. Né? A gente descobre que o livre-arbítrio ele tem um papel muito mais importante para a gente daquilo que a gente achava antes. Né? Então vamos lá. Que tipo de sintomas a gente pode perceber nesse momento? Primeiro, alteração no sono.
né? E aí vocês podem ir fazendo um exame mental aí para ver se vocês estão passando por isso. Então, primeiro, o sono fica alterado, né? Ou você passa a dormir demais, ou você passa a ter dificuldade para dormir, ou você acorda com muita frequência, ou você fica na cama o dia inteiro sem dormir, ou você fica deitado no sofá o dia inteiro. O que acontece? O seu sono está uma bagunça agora. Então, esse é um primeiro sintoma, né? O sono fica completamente desregulado. Você quer dormir meia-noite, você não consegue, você dorme 4 da manhã. Você quer acordar às 7 da manhã, você não consegue, você está acordando meio-dia. E aí você almoça e você tem sono e quer dormir de novo depois do almoço. E aí chega no final do dia, você quer produzir, só que você está com preguiça, porque você dormiu demais. E aí esse ciclo vicioso, conforme vai passando os dias, a gente vai só ficando mais doido. Vai só piorando pra gente. Então, primeiro sintoma, o sono. E aí depois vocês me falam em que nível que vocês estão. Segundo sintoma, ansiedade, né? Então, quem já sofre com ansiedade deve estar começando a perceber que está ficando mais ansioso agora, né? Então, você começa a perceber que você está mais agitado, você começa a perceber que seu coração fica mais acelerado, você começa a perceber que seu corpo está mais acelerado do que o normal, e você começa a perceber que a sua cabeça está voando muito mais. Isso é tudo sintoma de ansiedade. Quem já tinha ansiedade, ela pode aumentar nesse momento. Quem não sofria de nada de ansiedade, vai ficar um pouco ansioso agora também. Isso para todo mundo. Tá? Porque é um momento atípico que a gente está passando. É novidade para todo mundo da nossa geração e da geração dos nossos pais. Então, todo mundo vai ter um nível de ansiedade maior ou menor nesse momento. Então, sono, ansiedade. Algumas pessoas podem apresentar ansiedade através da compulsão por comida. Então, vocês podem perceber uma outra coisa. Vocês estão comendo demais. Ou estão comendo com mais frequência, né? Ou está comendo muito mais besteira do que comia antes, né? Então, a comida é um outro ponto que a gente começa... Fandangos. Então, assim, a comida é uma outra forma onde a gente expressa o quanto que a gente está desconfortável com esse momento, né? Por que a comida é um fator relevante? Determinados alimentos, eles têm a capacidade de acalmar a gente, né? Então, para as meninas, quando estão de TPM, chocolate salva vidas, né? Então, o chocolate, ele tem essa capacidade. Doce, de uma forma geral, tem a capacidade de relaxar a gente, apesar de deixar a gente muito mais acordado, né? Tem gente que o café ajuda no controle da ansiedade, só que o café acaba atrapalhando o sono também. Então, assim, alguns alimentos, eles deixam a gente um pouco mais calmos. Em compensação, eles também fazem a gente querer dormir mais. Porque toda vez que a gente come, né, o nosso sistema digestivo precisa aumentar a acidez. E isso gera uma outra onda dentro do nosso corpo que a gente chama de maré alcalina, que é justamente... desloca tudo para o estômago para a gente poder digerir a alimentação. Então, a gente tem mais sono depois que come. E aí, uma coisa vai puxando a outra. Um outro sintoma muito comum que a gente pode perceber nesse momento, né? Então, vocês, a gente, de uma forma geral, todo mundo pode estar mais irritado nesse momento. Então, uma coisa que antes vocês levavam muito bem, agora irrita de um jeito muito mais forte, né? Então, sei lá, é uma postagem no Facebook. Agora vocês estão ficando irritados quando vê um tipo de postagem desse jeito. Então, essa irritabilidade, ela é super natural também nesse momento de confinamento, né? Então, se vocês têm irmãos menores, principalmente dentro de casa, vocês vão perceber que vocês estão muito mais sem paciência agora, né? Se vocês não tinham o hábito de estar com a família de vocês tanto tempo, né, 24 horas por dia durante tanto tempo, vocês vão perceber que vocês também estão mais sem paciência para algumas coisas, alguns comportamentos. Então, essa irritabilidade aumentada é um sintoma também do confinamento que a gente está vivendo. Tá? Então, olha só, sono alterado, ansiedade, alimentação errada, né, alterada,
irritabilidade, né? O fator tédio também é um sintoma desse momento de confinamento. Tá? Então, assim, para quem tiver que trabalhar dentro de casa, quem está fazendo home office, quem já trabalha ou quem está tendo que estudar dentro de casa, ainda tem uma rotina mais ou menos, né? Tem algumas atividades. Só que mesmo essas atividades estão muito mais difíceis de serem feitas agora. Né? Porque quando a gente tem algo para fazer, a gente fica com preguiça. Quando a gente não tem nada para fazer, a gente fica entediado. E aí a gente fica nessa. Eu tenho, eu fico com preguiça, não quero, fico ansioso. Eu não tenho, eu fico entediado e eu fico ansioso porque eu não tenho nada para fazer. Então, o tédio também é um sintoma. Por último, né, existem mais sintomas, mas vamos ficar só com esse daqui para a gente também não ficar desesperado. Né, e por último, uma coisa que pode acontecer é que a nossa mente pode começar a pregar algumas armadilhas na gente. Né? Então, a gente está vendo em rede social, né, a gente vê na televisão as pessoas falando que a gente tem que fazer um curso novo, que a gente tem que estudar, que a gente tem que produzir, tem que ser fitness, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Tem que ficar fazendo 1 milhão de coisas na quarentena, para a gente sair da quarentena muito mais produtivo, muito melhor do que a gente entrou na quarentena. E aí isso pode gerar em algumas pessoas a sensação de que ela não está fazendo nada o suficiente, de que ela está perdendo tempo durante a quarentena. E aí a gente começa a apresentar alguns sintomas depressivos. Lembrando, isso ainda não é uma depressão, mas a gente pode começar a apresentar alguns sintomas. O que acontece? Né? Esse momento de confinamento, essas postagens e tudo mais, elas podem começar a despertar na gente alguns questionamentos negativos. Então, a gente pode achar que a gente não está aproveitando o nosso tempo, que a gente deveria estar estudando, aprendendo um idioma, um instrumento, sendo fitness, sei lá, salvando o mundo nesse momento. Né? Então, a gente pode começar a apresentar alguns sintomas depressivos também. Então, a gente pode ficar um pouco mais triste em determinado momento do dia, a gente pode sentir um sono muito grande ou uma perda do sono. Tá? Então, assim, alteração do sono pode ser sintoma de ansiedade, mas também pode ser sintoma de depressão, pode ser sintoma de um monte de outras coisas. Então, assim, tudo isso fica mais evidente para a gente agora durante o confinamento. E fica mais evidente por quê? Porque a gente está sozinho e a gente tem tempo para pensar. Né? E aí, mente vazia, né, faz a gente ter alguns pensamentos meio ruins. Então, esses são os principais sintomas. Tá? Então, resumindo, sono alterado, ansiedade, sintomas depressivos, irritabilidade, comer desordenadamente. E aí vocês pensam aí se vocês têm ou não isso tudo. Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Está preocupado? Tá tranquilo, então? Ok. Aqui reforçar que o meu isolamento social está surtindo efeito, tá? Esse já é o segundo. Agora é o Cheetos de requeijão. Tá alimentando direitinho. Não, eu confesso que eu tô ficando preocupada, porque cada vez que ele vai listando alguns sintomas, eu falo, meu Deus, eu tô com todos esses. O sono completamente deturbado, comendo com a doida. Fico, meu Deus, eu tô com tudo. Eu tô com medo de como vai ser depois que a gente voltar. Deus me livre. Voltaremos todos obesos. Mas beleza, então eu deixei o pessoal, todo mundo um pouco assustado agora. Vou tentar dar uma acalmada. O que vai precisar? Eu vou sempre colocar na forma da gente tentar, porque como é um momento atípico, a gente não tem fórmula de bolo para a gente seguir para ser sucesso para todo mundo. Então, cada um tem que tentar adaptar da forma que dê certo para você. Né? Então, a primeira coisa que a gente indica é a gente tentar criar uma rotina mais ou menos estruturada para a gente seguir durante a quarentena. Né? Então, o que seria uma rotina mais ou menos estruturada?
seria a gente tentar colocar um horário para dormir e um horário para acordar, no mínimo. Né? Então, eu preciso dormir em média 8 horas por dia, ou eu quero dormir, sei lá, 10 horas por dia. A gente criar um horário para que a gente consiga deitar em um determinado horário e acordar, porque o nosso corpo ele funciona através de treinamento. Então, o sono também é treinado. Tá? Então, assim, eu quero ter uma parte da manhã no meu dia para eu poder fazer alguma coisa. Quero acordar 10 horas da manhã. Beleza, então eu vou estipular que 10 horas da manhã eu vou acordar, então eu posso ir dormir até umas 2 da manhã, que aí eu tenho 8 horas de sono. Então eu estipulei uma hora para dormir e uma hora para acordar. Isso já ajuda muito a gente durante o dia, porque aí de fato agora a gente vai passar a ter um dia, né, para a gente poder fazer algumas atividades. E aí que tipo de atividades são essenciais para a gente poder fazer durante o dia? Para quem trabalha, tem que trabalhar, para quem estuda, tem que estudar. Então, isso já define um pouco a sua rotina. Né? Mas a gente também não pode esquecer, por exemplo, de tomar sol todo dia. Porque a gente está ficando dentro de casa e a gente esquece que a gente precisa tomar sol. Né? E aí, hoje em dia, está todo mundo divulgando que a vitamina D pode salvar contra o coronavírus e tudo mais. Não é bem assim. Mas o que a gente tem quando a gente toma sol? Né? A gente tem produção de vitamina D e a vitamina D produzida pelo sol, ela pode desencadear algumas coisas muito boas no nosso corpo. Né? Então, ela pode desencadear uma maior absorção de vitamina C, que ajuda na imunidade. Ela pode estimular a produção de alguns hormônios que ajudam na nossa produtividade durante o dia. Então, assim, 10, 15 minutinhos de sol por dia seria interessante para quem consegue. Né? Então, seria interessante se a gente pudesse tomar um pouquinho de sol durante o dia. Né? Não é possível para todo mundo, mas para quem pode, vale muito a pena. Alguma atividade no seu dia que te traga prazer. Tá? Isso seria muito interessante. E aí, quando eu falo alguma atividade que te traga prazer, eu não estou comentando só de ver filme ou série. Tá? Então, assim, tem gente que gosta de ler. Então, se você acrescentar a leitura no seu dia a dia, você já está melhorando a sua rotina. Né? Tem gente que gosta de escrever. Então, se você tirar esse momento para escrever, isso vai te fazer muito bem. Né? Tem gente que gosta, sei lá, de tocar violão ou gosta de música. Então, um momento com música no seu dia também vai poder te ajudar bastante. Né? Então, olha só, horário para dormir, horário para acordar, sol se possível. Para quem trabalha e para quem estuda, a rotina do trabalho e estudo já tem que estar adequada, né, nesse horário de acordar, nesse horário de dormir. Para quem não estuda nem trabalha, para quem está de fato, né, de quarentena com 24 horas do seu dia livre, seria interessante colocar uma rotina, talvez de uma atividade física. Hoje em dia a gente tem tutoriais no YouTube mesmo, né, de série de 15, 20 minutos para você fazer dentro de casa. Então, se você conseguir manter o seu corpo em movimento nesse período, isso também é muito interessante, porque o movimento ele ajuda a gente a descarregar um pouco da ansiedade que a gente fica durante o dia. O movimento ele vai ajudar a gente a descarregar toda aquela tensão e aquele estresse de ficar na mesma posição o dia inteiro. Então, se a gente consegue colocar uma atividade física qualquer durante o dia, isso também é muito interessante. Tá? E aí, lembrando, todas essas dicas, vocês têm que ver quais que fazem sentido na rotina de vocês, quais que dão para vocês fazerem. Evitar tomar café muito tarde. Tá? Eu tenho essa muita dificuldade, eu sou viciado em café. Então, assim, eu quero tomar café até antes de dormir para poder dormir bem. E o que acontece? O café, ele prejudica o nosso sono. Né? Eu acho que eu não tenho mais tolerância para o café. Eu posso tomar café que for, que não me atrapalha mais. Sou viciado em café, tem um problema aí. Mas para quem não tem esse vício de café igual eu tenho, o que o café faz? Ele inibe a absorção de um hormônio essencial para a gente poder dormir, para dar qualidade ao nosso sono. Então, se a gente está tomando café muito tarde da noite, a gente vai ter muito mais dificuldade para dormir à noite. Então, evitar o café tarde da noite seria essencial. Tá? E aí, outras atividades. Tentar fazer videochamadas com seus amigos para poder manter sempre contato.
né? Tá conversando com quem vocês gostam. Isso tudo são tarefas e coisas que a gente coloca na nossa rotina que fazem o tempo passar mais rápido. E aí a quarentena não ser tão sofrível igual tem sido para algumas pessoas. Então essas são algumas dicas mais gerais do que a gente pode tentar fazer nesse momento. Qual é o seu Instagram para os nossos jovenzitos depois pesquisarem lá e se interessarem para curtir? Seguir, né? Eu acho que é o Aldir Félix. Deixa eu ver aqui. Eu não sei no Instagram. É isso mesmo, Aldir Félix. Tá, é só jogar lá, @Aldir Félix, que aparece no Instagram. Sim. Pode deixar então, eu compartilho. Eu tenho aqui, aí eu já vou pesquisar. E por último, né, só para a gente tentar entender então, onde que entra o Espiritismo nisso tudo? Né, o Espiritismo ele vai entrar, né, basicamente na nossa conduta que a gente vai ter. Então, que conduta que a gente está tendo principalmente? Basicamente está todo mundo lidando com rede social. Né? Então, o Espiritismo ele vai entrar nessa parte para a gente sobre que tipo de conduta eu estou tendo na rede social. Se aquilo que eu estou fazendo está ajudando ou está atrapalhando mais o momento onde está todo mundo mais tenso. Né? Então, minhas postagens, meus comentários, eles levam alguma coisa de positiva para as outras pessoas ou fazem as outras pessoas ficarem ainda mais preocupadas, perderem o sono, né? Então, que tipo de conduta que eu estou tendo nesse sentido? E um outro aspecto, né, que a gente vê muita gente se perguntando por que isso está acontecendo, né, onde que está Deus nesse momento, né? A gente tem no Espiritismo, né, muito forte o discurso da misericórdia divina. Então, não sei se vocês estão vendo, pelo menos eu vejo nas minhas redes sociais, pessoas até questionando se Deus é misericordioso com a gente mesmo ou não, porque permitir que a gente passe por isso, nesse momento, né, por uma quarentena, por uma pandemia, onde tantas pessoas vão morrer, se Deus seria de fato justo e misericordioso, como o Espiritismo fala. Né? E aí, o que a gente tem? A todo momento, né, a gente vai vendo ao longo da doutrina espírita que Deus sempre dá as condições para a gente superar nossas dificuldades. A gente não tem fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. Né? Só que de vez em quando a gente tem que passar por umas provações porque a gente está ignorando alguns sinais. Né? Então, a ciência permitiu que a gente tivesse vários sinais das coisas que poderiam acontecer e que vão acontecer ainda. Né? E falou, se a gente não controlar, sei lá, aquecimento global, a gente vai ter um surto de pandemias no futuro. Né? Então, a gente simplesmente ignorou isso e agora a gente está começando o período das pandemias. Né? Essa que a gente está passando agora é uma pandemia relativamente branda até. Existem outros vírus e outras doenças. Então, assim, a gente tem o conhecimento à nossa disposição. Agora, o questionamento é, será que a gente está usando da melhor forma? Né? E aí o Espiritismo, ele traz isso para a gente. Deus deu as ferramentas para a gente está usando bem? Né? Então, eu estou compartilhando coisas boas, eu estou ajudando o meu próximo, né? Eu estou seguindo a ciência em vez do meu preconceito. Né? Isso tudo a gente tem dentro da doutrina espírita, essas discussões. E aí essa é a reflexão que a gente tem para fazer sobre o momento e onde que o Espiritismo entra. E agora vamos discutir ideias. Maravilhoso. Às vezes eu esqueço aqui onde que é o botão para ligar o microfone. Desculpa. Aldir, muito obrigado, né? Não despedindo você. Esse início foi muito bacana. Acho que já trouxe bastante informação que a gente estava sedento para saber. Eu vou fazer a primeira pergunta, que eu já estou falando, que aí depois eu paro de falar também. E aí a gente vai passando para cada um que queira fazer suas perguntas, suas dúvidas. Além desses sintomas, Aldir, que você relatou, a gente pode ter também sintomas como, por exemplo, como que eu poderia dizer, assim, o desenvolvimento de comportamentos paranoicos, até no sentido assim de restrição total de movimento. Isso é algo possível por conta do isolamento. Esse isolamento temporário ele pode aflorar outros
como se diz, outras doenças, como, por exemplo, síndrome do pânico, sentimento de perseguição, talvez, medos. Isso tudo é possível? Ainda que o isolamento seja curto, de 15 dias, 20 dias, é possível a gente ter um afloramento desse tipo de sintoma? O que acontece? Esse isolamento que a gente está passando é só o início dele. A gente vai ficar pelo menos mais um mês isolado, até a gente ter um mínimo de controle sobre a epidemia aqui no Brasil. Então, a gente ainda tem pelo menos mais 30 dias de isolamento, né, se o governo seguir as recomendações do mundo. Sintomas de paranoias, psicoses, delírios, etc. e tal, esses são sintomas muito mais difíceis de acontecer, tá? Eles podem acontecer naquelas pessoas que já têm algum quadro de predisposição, né? Então, uma pessoa que tem uma depressão profunda com traços de psicose, ela pode começar a ter delírio, alucinação, aí sim, o confinamento pode levar a isso. Mas para quem não tem nenhum histórico disso na família e nem na vida, é muito mais difícil de acontecer um sintoma desse nível de gravidade, tá? Deixa eu lembrar onde que eu estava. Do pânico. Então, o pânico já é uma coisa mais comum de poder acontecer, um ataque de pânico. Não uma síndrome do pânico, mas um ataque de pânico pode acontecer. Então, para quem é mais ansioso, naturalmente, vai sentir que a ansiedade vai estar muito mais forte. Se o nosso isolamento durar muito tempo, essa ansiedade ela pode desenvolver um ataque de pânico, né? E aí, o que é um ataque de pânico? É falta de ar, é perna bamba, é vista embaçada, é suor frio, o rosto quente, até vermelho. Então, isso são sintomas de um ataque de pânico, tá? Então, assim, se o isolamento for durar muito tempo, a gente vai ter uma queixa em hospitais muito grande de pessoas achando que estão com corona, e, na verdade, estão tendo um ataque de pânico. Tá? A gente já está tendo um aumento nos hospitais de pessoas reclamando de falta de ar, achando que é coronavírus, e é simplesmente um ataque de pânico. É uma crise de ansiedade. Então, sim, isso pode acontecer bastante. Tá? E o que a gente pode esperar se o isolamento durar muito? É que depois que acabar a quarentena, acabar tudo, a gente vai ter um aumento de transtorno de estresse pós-traumático, porque a quarentena é um trauma, a pandemia é um trauma, então pessoas podem desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, e aí sim outras crises de ansiedade, outros transtornos por conta disso. Então isso a gente pode, talvez, vir a ter. Vamos lá, mais perguntas. Vai lá, Eu vou fazer Mariana. uma. Então, a gente entende, né, até pela nossa doutrina, que está tudo dentro de uma lei, que a gente sabe que as pessoas que vão passar por essa prova de ficar doentes, né, pelo coronavírus, também a gente sabe que está dentro de uma programação, e outros que talvez vão acarretar para uma vigilância, aquela situação toda. Mas como nós, enquanto espíritas, como você falou muito bem, semeadores de boas coisas, né, de que a gente tem que propor boas coisas, boa fala, boas postagens, como é que a gente pode trazer um pouco de calma nesse momento, ou um conselho, para as pessoas que estão na linha de frente, pessoas que a gente conhece, convive, que estão trabalhando nos hospitais, estão nas ruas, como é que a gente pode falar para essas pessoas, psicologicamente falando? Então, esse está sendo um grande desafio agora, né? Como que a gente pode ajudar os médicos, enfermeiros, bombeiros, as pessoas que estão na linha de frente? Está no planejamento de boa parte dos espíritos passarem por uma catástrofe dessa, mas a gente também aprende que se a gente está fazendo um bom trabalho, está sendo uma boa pessoa, por assim dizer, ao longo da vida, a gente tem chance de amenizar nossas penas, né? Então, o que a gente pode tentar fazer para poder acalmar uma pessoa desse jeito, né? Ela está dando tudo que ela tem dela para poder ajudar o próximo, né? Então, assim, se ela está fazendo o máximo que ela pode, de coração mesmo, fazendo um bom trabalho, se dedicando àquilo, né? E tiver na programação dela de que ela deveria pegar o coronavírus, tem uma chance de que ela não pegue. Mas, se ela pegar,
né, e o merecimento dela já estiver razoável, ela pode passar por aquilo de uma forma muito mais tranquila do que uma outra pessoa que venha a falecer, né? Esse é o máximo de resposta que eu consigo dar, porque toda resposta que eu for além disso, eu vou estar colocando palavra na boca dos espíritos. Aí eu já não posso fazer isso. E aí, gente? Só para completar. E aí, se vocês conhecem alguém que está nessa linha de frente e tudo mais, algumas prefeituras estão fazendo cadastros de psicólogos para poder atender especificamente esse tipo de pessoas. Tá? Então, vocês podem pedir elas para procurar na Secretaria de Saúde da sua cidade se já tem esse cadastro. O governo federal está fazendo um agora, mas cada prefeitura tem feito também. Então, eles estão oferecendo serviço psicológico para as pessoas lidarem justamente com essa rotina nova de trabalho que está tendo durante o corona. Show! E vamos... quem mais gostaria de perguntar? Aleph, Alicia, Ítalo, Rafael, Alan, Sofia. Vamos abrir o espaço agora. Quer dizer, já estava aberto antes, né? Mas vocês gostariam de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não, assim, tudo que ele falou, todos os sintomas eu tenho todos, assim, só isso. Todos. Ah, é verdade, porque, por exemplo, eu tô tocando a noite pelo dia. Vou dormir 6h30 da manhã, aí acordo 2 horas da tarde. Aí acordo, e acordo na hora do almoço, aí dá sono de novo, porque, tipo, eu fui dormir 6h30, 2 horas da tarde, tecnicamente eu dormi 5h30, não foi as 8 horas necessárias. Aí fico com sono, almoço e volto a dormir. Aí dou mais 2, 3 horas, acordo, faço o culto 6 horas com meus pais, aí faço um exercíciozinho, aí tento assistir alguns documentários, mas é complicado, meu sono tá bem desregulado. A gente fica muito bagunçado, muito bagunçado. Rafael, tem alguma coisa para falar, alguma pergunta para fazer? Não, tô de boa. Eu já tinha meu sono desregulado mesmo, sempre fui ruim para dormir. Agora tá piorando. Entendi. Tá comendo muito? Não, até que eu não tô comendo muito. Ai, que bom. Eu não posso falar isso por mim. Sofia, alguma pergunta? Sofia? Voltando ao outro comentário, tirando que eu sou muito ansioso, vocês podem perceber que eu não consigo ficar parado. Tô toda hora bebendo água, fazendo alguma coisa que eu não consigo ficar parado, não dá, não tem como. Sim. Eu achei engraçado uma coisa que eu reparei essa semana. Eu comecei a me auto-sabotar. Começando a achar que eu estava sendo muito útil. Por exemplo, lavava uma louça, caramba, que dia útil que foi hoje. Tô sendo muito produtivo hoje. Entendeu? Tipo, tem 40 doenças para eu estudar. Eu estudei uma, falei, caraca, estudei muita coisa da matéria. Posso até dormir, entendeu? Comecei essa situação já essa semana. Tá tenso. Super tenso. Ninguém gostaria de fazer nenhuma outra pergunta? Alguma dúvida? Não, Alan? eu acho que eu já sou muito nervosa diariamente, né? E o Vitor sabe disso. Muito nervosa. E eu tô mais nervosa ainda. Além de estar muito ansiosa, eu tô muito nervosa. Eu tô tudo muito. Tô tentando me acalmar. Mas tá meio difícil. Uma pergunta. Essas pessoas que, por exemplo, desenvolveram a ansiedade, não sei ansiedade, porque a ansiedade ela acarreta muitos sintomas muito sérios, né? A gente fala ansiedade, às vezes a gente trata muito de forma como se fosse algo muito banal. Mas essas pessoas que, de certa forma, acarretaram uma ansiedade na quarentena, logo assim que passar, elas vão conseguir retornar com facilidade ao que elas eram antes ou só com ajuda psicológica, etc.?
Isso. O que acontece? A ansiedade, todo mundo tem ansiedade, tá? 100% das pessoas têm ansiedade. A gente precisa de ansiedade para viver. Só que a gente tem um nível normal da ansiedade e um nível prejudicial, né? Então, assim, para muitas pessoas, elas estão mais ansiosas agora, né? Chegou no nível prejudicial. Quando passar a quarentena, voltar à rotina, naturalmente elas vão voltar à normalidade da vida delas. Mas outras pessoas não vão saber lidar. Elas não vão entender o que está acontecendo e aí sim elas vão precisar de uma ajuda. Então, a grande maioria vai voltar mais ou menos ao normal, mas uma parcela ainda significativa vai precisar sim de uma ajuda. Tá? E o que vocês estão falando aí, gente, eu tô com sono assim, assado, eu só passei isso para vocês, mas a minha rotina também é toda zoada, tá? Eu tô dormindo 4, 5 horas da manhã, eu acordo tarde, eu tô comendo errado, tem dia que eu só, sei lá, só lavei os pratos, eu também acho que meu dia foi produtivo, então assim, tamo junto, tá? Eu só sei o que eu deveria estar fazendo para não ficar assim, mas não significa que eu esteja fazendo, não. Tenso. Não, e eu achei bacana que isso que você falou acarreta talvez em nós um sentimento de culpa, né? Que a gente fica assim, nossa, eu tô dormindo tudo errado, eu podia estar fazendo tanta coisa, eu podia estar lendo tantos livros. Pelo menos comigo acontece aquela questão da cobrança. Nossa, meu dia passou e eu não fiz nada, meu Deus, um dia perdido. E a gente começa, com o Ítalo falou, se sabotar, assim, ficar se colocando para baixo, né? Como é que a gente lida também com essas nossas culpinhas, assim, nesse momento de quarentena? Isso, para lidar com essa autossabotagem ou essas culpas, a gente precisa ter muito claro o seguinte, é um momento atípico, né? É um momento onde todo mundo está passando por um contexto muito difícil, né? Então, assim, tem dia que a gente vai estar se sentindo melhor, então a gente vai render, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, vai ler um livro, vai fazer um monte de coisa. Só que o normal nesse período é justamente o contrário. A gente não está se sentindo tão bem, a gente está realmente mais ansioso, mais para baixo, né? Então, assim, entender que o nosso humor está oscilando nesse momento. Então, tem dia que eu vou estar bem. Então, nesse dia eu vou fazer mais coisas. E aí, ok, bacana, eu consegui render. Tem dias que eu não vou estar tão bem. Então, eu vou, sei lá, vou querer ficar deitado o resto do dia, ou não vou querer conversar com muita gente, e também está ok, né? Esse momento ele é muito importante para a gente perceber justamente como que a gente oscila na vida, né? Como que a gente oscila no nosso dia a dia, e entender que tipo de sentimentos a gente tem exatamente que estão passando na nossa cabeça. Então, assim, eu estou me sabotando, eu estou mais triste, eu estou mais ansioso, eu estou mais feliz, né? Esse autoconhecimento que esse tempo de quarentena está propiciando para a gente não vai conseguir em outro momento, né? A vida é muito corrida para a gente fazer esse tipo de reflexão. Então, assim, se você conseguir, quando estiver bem, ok, vou render mais. Só que o normal nesse momento não é estar bem. O normal nesse momento é estar um pouco mais abalado, estar um pouco mais rebaixado. Esse que é o mais natural. E também não tem problema. A gente não sabe, a gente está lidando com a pandemia que a gente não tem projeções ainda de como e quando a gente vai sair exatamente. Então, é super natural a gente não render 100% todos os dias. Pode ajudar um pouquinho nessa balança. E o que a gente pode fazer quando, por exemplo, assim, você precisa muito estudar, você tem que estudar, você quer estudar, mas aí você para e pensa assim, pô, mas e se eu morrer? E se a professora morrer? Pra que eu vou estudar? Qual é a necessidade de eu estudar isso tudo agora? Que eu não sei se vai ter futuro, entendeu? Sim, boa pergunta. Aí, o que a gente vai precisar lembrar nesse momento, né? Eu preciso estudar, eu tenho uma obrigação, mas está muito mais difícil nesse momento. Então, a dica de tentar manter uma rotina vai te ajudar um pouco, né? Só que, de novo, a gente não precisa estudar todo o conteúdo, estudar as 30 doenças num dia só. A gente tem tempo, então a gente pode decompor o horário de estudo durante o dia. Então, eu posso pegar meia hora de manhã, meia hora à noite. Eu não preciso ficar 5 horas do meu dia
em cima de um livro, em cima de um artigo, em cima de nada, né? Então, assim, a criação de uma rotina e decompor essa obrigação ao longo dos dias vai te ajudar um pouco a render aquilo que você precisaria render razoavelmente. Lembrando, não é jogar lá para cima também a meta, é uma meta real que dê para a gente ir seguindo, que a gente consiga ir cumprindo ela dia a dia. E, por outro lado da resposta, é o seguinte: se a gente, né, acredita em reencarnação, acredita em vida após a morte, então, assim, nenhum estudo que a gente fizer aqui vai ser perdido. A gente vai aproveitar, mesmo caso a gente morra ou alguém morra, enfim, né, tem uma continuidade aí na nossa vida para a gente poder considerar. Então, nenhum estudo é perdido. Então, Ítalo, você pode estudar sem medo de morrer, tá? Porque se você morrer, já está garantido para pra sua Eu vou vida, ensinar tá? os amiguinhos do nosso lar. Isso aí. Aldir, eu te faço uma pergunta. Numa situação hipotética, né? A gente vai criar aqui, que a gente tem um alto nível de mortes, né? A doença fica fora do controle. Você acredita que a gente poderia vir a desenvolver outros sintomas devido a essa pandemia, já tirando a questão do isolamento social? Exemplo, a gente começa a ver várias pessoas morrerem, começa a aparecer aquelas imagens de caixão, de enterros coletivos, cremação pública. Você acha que a gente pode desenvolver algum outro tipo de sintoma? Sim. Aí, pensando no pior cenário, né? E aí, qual que a gente está considerando o pior cenário? Por enquanto, Itália, Espanha e Equador. Né? Por enquanto, vamos pensar em pior cenário, vamos pensar nesse país, apesar dos Estados Unidos já ter mais de 300 mil casos. Qual que é o pior cenário? É a gente colapsar completamente o nosso sistema de saúde e funerário, que é o que já aconteceu nesses 3 países. Né? Então, a Itália não dá conta de enterrar todo mundo mais, nem de cremar os corpos. Então, os corpos estão ficando amontoados durante um tempo até conseguirem, né, dar um fim. Na Espanha, eles não estão tendo tempo nem de coletar os corpos, então as pessoas estão morrendo em casa e os corpos estão ficando, às vezes, 3, 4 dias nos apartamentos. Então, outra situação. Né? No Equador, os corpos já estão ficando na rua porque os familiares não aguentam nem o cheiro dentro de casa, então já estão colocando os corpos na rua. Então, esse seria um cenário mais catastrófico possível de se acontecer no Brasil, por exemplo. E aí, esse tipo de cenário, sim, pode desenvolver sintomas muito mais sérios no nosso psicológico. Né? Então, assim, você vê um corpo morto na sua frente, isso gera um trauma muito maior do que você ouvir a notícia que alguém morreu. Né? Então, além de você ter a notícia, você está vendo a pessoa. Então, aquela imagem e aquela emoção daquele momento ficam guardadas. E isso, com o passar do tempo, sim, pode ir desenvolvendo outros sintomas. E aí a gente chegar até no quadro de uma alucinação, de um transtorno do pânico, né, de um estresse agudo, enfim, de uma amnésia dissociativa, do desenvolvimento de uma segunda personalidade, enfim. Aí sim a gente pode chegar num cenário mais sério, assim. Tá? Mas isso se for o pior cenário se concretizar. Tá? E aí sim, algumas pessoas, isso de novo, não todo mundo, tá? Lembrando, algumas pessoas que já tiverem alguma predisposição para isso podem chegar nesses quadros mais graves. Entendi. Então, nesse momento a gente pode dizer que cuidar da saúde mental teria o mesmo nível de importância da questão de você se isolar socialmente falando. Isso. Nesse momento, né, cuidado da saúde mental é essencial. Por quê? A nossa saúde física também depende disso. Né? Se você está ficando naturalmente mais ansioso, está dormindo mal, se alimentando mal, você também está prejudicando o seu corpo, o funcionamento pleno dele. Então, você fica mais vulnerável. E aí, você saber que você está mais vulnerável aumenta os seus sintomas psicológicos. E aí, conforme seus sintomas aumentam, mais vulnerável o seu corpo fica. Então, assim,
nesse momento, a gente conseguir entender nossas aflições, nossos sentimentos, nossos pensamentos catastróficos, etc., é essencial para que a gente não piore a chance, né? Não piore o nosso caso e, mais importante, a gente não atrapalhe e não piore as pessoas à nossa volta, né? Então, para a gente conseguir ficar razoavelmente calmo, e aí, de novo, razoavelmente, não é 100% calmo, tá, gente? A gente pode explodir de vez em quando, pode ficar ansioso, pode, enfim, fazer alguma coisa, isso faz parte, né? Mas a gente não transmitir isso em excesso para as pessoas à nossa volta. Porque se todo mundo sair do controle, aí a gente realmente não tem como dar conta. Então, eu estava aqui pensando, né, sobre a fala do Odier, eu acho que manter hábitos também, né, da nossa cultura espiritual, da prece, do momento para parar, para orar em família, até as correntes que várias religiões estão fazendo das 6 horas, a gente emanar em prece também, né, da boa leitura, não consegue ler um livro inteiro, mas ler uma página por dia do Evangelho, uma página de um livro espírita, para a gente também poder estar se resguardando, né? Mentalmente falando, a gente ganhar suprimentos de força, assim, da gente buscar a doutrina que é tão maravilhosa. Eu acho que isso é bastante fundamental dentro da crença de cada um, não só dentro da nossa religião espírita, né? Mas a gente anda vendo outros movimentos religiosos, da importância da religião nesse momento, até para a nossa saúde mental, né? Isso, esse ponto é essencial, né? A gente se conectar mais com a nossa espiritualidade, a gente tem vários estudos mostrando que isso ajuda muito no fortalecimento, né? Tanto da nossa saúde mental quanto da nossa saúde física, né? Então, assim, uma prece, uma página, uma música, né? Uma palestra que seja, um vídeo de alguém falando algo que desperta sentimentos bons, tudo isso ajuda para fortalecer nesse momento de dificuldade mesmo. Isso é essencial da gente conseguir conciliar no nosso dia a dia. Aldir, te faço uma pergunta aqui, aproveitando. A gente tem visto, né, desde alguns anos atrás, a propagação de muitas notícias contra o pensamento científico, né? E aí eu acho que nós estamos num momento que a gente está vendo que a ciência é importante, né? Que por mais que a gente encontre um conforto, e a gente de fato encontra um conforto dentro da religião, dentro da vivência religiosa, independente do segmento, a gente está percebendo quão importante é a ciência, seja através de profissionais realmente gabaritados, que estudaram, psicólogos, psiquiatras, seja através também de profissionais como, por exemplo, biólogos, biomédicos, médicos, pesquisadores em geral, químicos, farmacêuticos e tudo mais. E aí eu te faço uma pergunta. Você, assim, opinião pessoal, a gente já saindo agora do campo da discussão psicológica. Você acredita que essa pandemia vai trazer resultados positivos para a gente em termos de ciência e em termos de sociedade? Pergunta. Tenho 2 tipos de resposta. Uma otimista e uma pessimista. Né? E eu fico mais ou menos no meio das duas. Então, assim, enquanto sociedade, eu acho que não vai ter muito impacto. Infelizmente. Né? Talvez seja um pouco pessimista essa constatação. Então, assim, as pessoas que já davam valor para a ciência vão dar mais valor, vão achar que a ciência criou. Né? E aí, por quê? Porque se a quarentena der certo, a gente não vai ter um impacto tão negativo da pandemia. E se o impacto não é tão negativo, eles vão falar que a ciência estava errada, que ela só estava criando alarde na sociedade. Né? Então, eu acho que para a massa da população, isso não vai importar muito. Agora, para as políticas públicas e dos governos mais sérios, eu acho que isso vai ter um papel essencial. Né? E aí, sim, a ciência vai ganhar um novo status na sociedade, né?
foi assim depois. Então, como essa pandemia ela está chegando e a gente tem uma previsão do que vai acontecer não tão interessante assim, quando passar esses 3, 4 meses de pico, os estados mais sérios vão dar importância para a ciência. Quem não dava importância vai entrar, né, vai continuar a discussão. Isso é fake news, isso é mentira, foi cientista que criou a alarme, etc. e tal. Como sempre foi, então eu acho que isso não muda tão cedo. Talvez a geração depois da nossa possa ter uma influência. Eu ouvi essa semana que é uma guerra biológica. Gostaram? Né, Fiquei chocado. A gente tem essas discussões, né? Então, assim, as pessoas estão tão polarizadas, né? Os ânimos estão tão à flor da pele, as pessoas estão não conseguindo raciocinar tanto, que aí a gente começa com teorias da conspiração e por aí vai. Né? Então, assim, isso tem impacto direto na gente dentro do espiritismo. Né? Se vocês repararem, o movimento espírita passa por essas polarizações, por essas discussões e tudo mais. E aí a gente tem sempre que lembrar o seguinte: se a gente é espírita e está seguindo o espiritismo, o próprio Kardec indicou para a gente, se a ciência mostrar que alguma coisa que eu falei está errada ou que a religião está errada, a gente fica com a ciência. Né? Então, assim, nesse movimento de transformação, para algumas pessoas a ciência vai se tornar essencial, para outras ela vai continuar não existindo. Porque a grande massa não consegue entender o papel que a ciência tem na vida do dia a dia. A ciência é muito inacessível ainda para a população de uma forma geral. Então, a minha última pergunta, né, aproveitando aqui o gancho, para a gente daqui a pouco já ir para o nosso encerramento, o que faz uma pessoa... não sei se em termos técnicos talvez a gente conseguiria responder, mas te pergunto, por que uma pessoa é levada a compartilhar informações nesse sentido assim, de teoria da conspiração? A gente percebe que essas fake news, né, que são divulgadas, muitas até em relação ao coronavírus, ou em termos políticos, ou em termos sociais, elas sempre são baseadas em teorias da conspiração, né? Aquilo que é escondido, aquilo que a mídia não mostra. O que faz uma pessoa ter um comportamento desse tipo? Tá, vou tentar responder de uma forma bem breve, porque isso é uma pergunta que gera discussão para semanas. De uma forma bem mais simples, eu posso tentar responder da seguinte forma. A gente ainda tem dentro da gente a necessidade de uma resposta para todas as coisas. Né? Então, todo mundo tem suas dúvidas naturalmente. Algumas pessoas têm mais critério do que outras para poder responder essas dúvidas. Algumas pessoas são mais racionais, outras são mais emotivas. Né? Então, o que acontece? Quando você vê uma notícia que te dá um conforto sobre determinada coisa, você tende a achar que aquilo é verdade. Seja você racional ou seja você emocional. Né? Então, você tende a achar que aquilo é verdade. Isso num mundo normal, onde as pessoas estão ok. No que a gente tem hoje, a gente tem o seguinte: os preconceitos estão à flor da pele. Né? A empatia está em falta. Então, eu não consigo me colocar no lugar do outro. Né? A simpatia está em falta. Então, eu também não consigo ser simpático com a pessoa à minha volta. O mundo fala que eu tenho sempre que ganhar as coisas. Então, ganhar um trabalho, ganhar uma discussão, ganhar em qualquer sentido que seja. Até em um relacionamento amoroso. Então, eu tenho sempre que sair ganhando. E aí, o que acontece? Você pega uma notícia, você já está muito cego pelos seus preconceitos, porque os preconceitos estão à flor da pele. Você não sabe como que racionalmente você pode confrontar seus preconceitos, então você acredita cegamente que aquilo é verdade. E se aí a outra pessoa, ela tenta falar que você está errada, você se sente pessoalmente ofendido. Você não sente que a sua ideia pode estar errada, você se sente que você está sendo atacado.
porque as pessoas ensinaram para a gente atualmente que quando eu discordo do outro, eu estou atacando a pessoa e não uma ideia. E aí, se você entende isso para uma pessoa e para outra pessoa, quando você leva isso para a massa, o que a gente tem? Uma pessoa ela pode ser inteligente. Agora, se ela tiver com mais 100 pessoas, fica muito mais fácil de manipular uma opinião. Porque a gente tende a seguir o que a maioria está falando. A gente é muito marida com as outras mesmo. Então, o que acontece? A gente está indo com as outras pessoas que estão falando aquilo que a gente quer ouvir. E aí a gente tem essa confusão que a gente está vivendo. A resposta mais curta seria essa. Minha opinião. Liga o microfone. Ah, sim, desculpa. É o famoso efeito manada, então, né? Onde o boizinho vai e os outros vão atrás. Uma Tá das teorias é essa. Maravilha. Então, a gente já está chegando aqui no nosso finalzinho. Algum jovem gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Tia Mariana? Só para ilustrar rapidinho, Rodolfo, essa questão que você falou da última pergunta. Eu falei um monte de coisa, muita gente foi se identificando. Conforme eu ia falando os sintomas de como vocês estão sentindo na quarentena, vocês foram se identificando e foram ouvindo com mais atenção aquilo que eu estava falando. Então, no final da minha fala, eu tinha convencido vocês que aquilo tudo era verdade. E aí vocês estavam acreditando 100% daquilo que eu estava falando. Então, vocês passaram pelo mesmo processo que todo mundo passa quando é convencido de uma fake news ou de uma outra notícia. Mas então... Tia Mari, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, falar? Não, eu queria agradecer, né, a disponibilidade do Odier de nos atender, de tirar as nossas dúvidas. Tenho certeza que não só para mim, como para todos nós, foi muito produtivo. Eu, como professora, anotei tudo e queria pedir permissão, né, caso você não se incomode, da gente até estar fazendo depois, né, um postzinho bonitinho com essas dicas para divulgar. Até na nossa casa, divulgar no Facebook, são dicas, assim, maravilhosas. Essa questão da gente tentar fazer a rotina, né, porque a gente está com a rotina quebrada, da questão do sol, que às vezes a gente se esquece, né, tão necessário. Eu mesmo não estou tomando sol nenhum. Então, da gente parar um pouquinho, apreciar a natureza, faz parte da nossa higiene também, né, nossa higiene mental. Então, assim, são dicas muito valiosas. Agradeço a você por nos permitir tê-las. E, se for possível, da gente estar replicando ela, passando a dica para os coleguinhas. Pode sim, tá à vontade. Depois, se quiser tirar mais alguma dúvida, é só me chamar também, que eu estou à disposição. Estou de quarentena também. Maravilha, então. Então, vamos para... Aldir, você tem mais alguma consideração a fazer? As considerações finais? Nenhuma? Eu só queria agradecer o convite. Né? Era para mim mesmo, eu não ouvi se era para mim. Desculpa, porque o áudio cortou aqui. Se você teria alguma consideração a fazer nesse momento agora, suas considerações finais. Não, eu só queria agradecer o convite mesmo, foi uma conversa bem bacana, né, no sábado à noite, e que... dúvidas, depois só pegar meu contato com o Rodolfo, que eu estou à disposição também. Só agradecer o convite. Maravilha, então. Então, agradecer a presença de todos mais uma vez. A gente está conseguindo manter uma boa rotina aqui de encontros virtuais. Isso é uma coisa muito, mas muito bacana mesmo. Estou muito feliz com isso. Vou falar pela tia Mariana, que acredito que a tia Mariana também esteja feliz. Aldir, querido, mais uma vez, muitíssimo... Pode falar. Eu lembrei só de uma coisa na divulgação. Pode a gente tem uma página no Instagram chamada Jovens Espíritas Unidos pela Nova Era, né, que é um evento que a gente fundou aqui em Três Rios, né, em Paraíba do Sul, voltado só para o público jovem. Né? Então, ele foi fundado de jovens para jovens. E por conta da quarentena, do isolamento, a gente tem feito pelo menos uma live por semana sobre temas aleatórios.
né? Então, eu falei sobre responsabilidade social semana passada. Ontem a gente teve uma live com a Raíssa, que é uma menina da Comerge também, falando sobre arte e o espiritismo, né? Então, o que é inspiração, como que a arte se desenvolve dentro do espiritismo, etc. e tal. E na próxima semana, sexta ou domingo, a gente vai estar fazendo mais uma live. Então, se vocês quiserem seguir lá no Instagram, se for na sexta-feira, a live é à noite, se for no domingo, é de manhã. Então, a gente está fazendo a live com uma frequência interessante. E a gente também tem um grupo, né, de música espírita chamado Vibe da Luz, né, que são de uns amigos meus que também ajudaram a fundar esse evento, e eles fazem mais lives com constância. Então, vocês têm música espírita ao longo da semana também, para quem quiser acompanhar. Só isso. Valeu. Maravilha. Depois eu vou colocar no grupo o Vibe da Luz, né? É uma banda lá do Polo 12, são maravilhosos, já tenho músicas autorais lindíssimas, depois eu vou compartilhar com vocês também. E também a página dos Jovens Espíritas Unidos pela Nova Era. Como o Aldir bem lembrou, está tendo live sextas e domingos. Então, quem trabalha durante a semana, às vezes não pode ou está impossibilitado, tem a chance de assistir no final de semana. Então é isso, já caminhando para o nosso encerramento aqui. Aldir, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado. Acho que foi muito engrandecedor a sua fala, as dúvidas que nós podemos tirar. Eu tirei bastante dúvida, porque eu sou muito falante, mas fiquei muito feliz. É isso, muito obrigado mesmo. E quem sabe a gente não te chama quando a gente tiver com 200 quilos batendo a cabeça na parede. Aí você já vai ter que entrar com tratamento de choque na gente, tá bom? Você esqueceu de dizer pra ele que a gente renova contrato, né, galerinha? A gente, quando gosta muito, a gente assina contrato pra fazer mais vezes. Isso aí. E se um dia talvez você estiver passeando aqui pelo Rio e a gente puder fazer um encontro presencial, um momento assim pra gente... Os jovens, eu acredito que alguns já conheçam você, mas a gente fazer algo mais pessoal depois dessa loucura toda que a gente está vivendo, também vai ser muito gratificante. Um dia você faz nossa prece de encerramento para a gente poder finalizar a nossa noite de estudos? Mais alguém quer falar alguma coisa ou já é para fazer? Beleza, então. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Gostaria de agradecer, né, por esta noite, por essa oportunidade de trocar boas ideias, né, bons conteúdos, né, de poder aprender um pouco mais, de refletir um pouco mais sobre seus ensinamentos. Né? Te pedimos, Senhor, que possamos ter força para poder passar por esse momento de dificuldade da melhor forma possível e que possamos, em breve, todos poder nos reencontrarmos pessoalmente. Muito obrigado, que assim seja. Vamos caminhos que nos permitam ser melhores entre provas e conquistas.